Como você consegue convencer 22 forças aéreas do mundo inteiro a confiar sua segurança nacional em uma aeronave construída por uma empresa brasileira que quase ninguém fora da América Latina conhece? Pior ainda, como essa máquina consegue fazer coisas que caças de bilhões de dólares não conseguem fazer, operando em pistas de terra batida, enquanto a concorrência internacional precisa de pistas de concreto de 3 quilômetros? E talvez a pergunta mais perturbadora: por que as maiores potências militares do mundo estão, silenciosamente, usando essa aeronave em seus programas mais secretos? Mas, como um avião que parece tão simples consegue derrotar adversários muito mais sofisticados? Por que os drones mudaram tudo para as forças aéreas? E por que o Super Tucano foi o único que se adaptou? Onde exatamente está operando essa máquina neste exato momento? Quando foi que os militares perceberam que haviam cometido um erro monumental ao ignorar esse projeto? Não é o que você pensa. A história começa em um momento de puro caos geopolítico. Nos anos 80 e 90, quando a Guerra Fria terminou, as forças aéreas do mundo inteiro entraram em pânico. Os soviéticos haviam desaparecido, mas novos inimigos surgiram. Guerrilhas urbanas, narcotraficantes operando em selvas impenetráveis, grupos terroristas em desertos inabitáveis. Os militares tradicionais, construídos para combater outros militares em guerras convencionais, perceberam que seus caças de 50 bilhões de dólares cada eram completamente inúteis para esse novo tipo de conflito. Você não consegue derrotar um guerrilheiro em uma selva densa com um caça supersônico que custa o orçamento inteiro de um país pequeno. Enquanto isso, a Embraer, uma empresa que a maioria do mundo mal conhecia, estava desenvolvendo algo radicalmente diferente. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você já conhecia o A-29 Super Tucano antes de ver esse vídeo? Ou é a primeira vez que você ouve falar dessa aeronave que está revolucionando a forma como os militares pensam sobre combate? Deixa aí embaixo as tentativas anteriores de resolver esse problema. Foram espetaculares falhas. Nos anos 70, o Departamento de Defesa americano financiou o ACQ-11, um avião experimental que custou 900 milhões de dólares e foi abandonado após uma década de desenvolvimento. A Força Aérea Americana tentou depois adaptar aviões de transporte leve para combate, mas o resultado foram máquinas lentas demais, vulneráveis demais, que careciam de blindagem adequada e sistemas de arma integrados. A Força Aérea Francesa desenvolveu o Tucano de treinamento puro, mas percebeu que pilotos treinados em aviões lentos não se adaptavam bem aos caças supersônicos. A raiz do problema era que ninguém sabia exatamente o que construir. Precisava-se de algo que fosse suficientemente rápido para evitar fogo antiaéreo, suficientemente lento para voar baixo e precisar com acuidade, suficientemente forte para carregar munição pesada, suficientemente econômico para ser operado em países pobres e suficientemente versátil para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Sem pressão, né? No coração dessa solução impossível estava um segredo tão simples que os engenheiros maiores do mundo o ignoraram completamente. A Embraer percebeu que você não precisava de um caça para fazer trabalho de combate baixo. Você precisava de um avião de treinamento que fosse forte o suficiente para fazer isso. Parece loucura, até você perceber que os aviões de treinamento existem em quantidade massiva ao redor do mundo, custam uma fração do preço de um caça e são muito mais fáceis de manter. Os engenheiros brasileiros pegaram o Tucano, uma aeronave de treinamento que já estava em produção, e transformaram-a no Super Tucano, adicionando sistemas de arma sofisticados, blindagem de proteção contra impactos de 13 milímetros, assentos ejetáveis e capacidade de carregar até 1,5 toneladas de munição diversa. O resultado foi uma máquina que custava 45 milhões de dólares, contra 800 milhões de um caça de última geração, mas
mantinha 80% das capacidades operacionais em ambientes de guerra real. Mas ter essa abordagem radicalmente diferente criou problemas enormes. O primeiro grande problema era que os militares não acreditavam. Quando a Embraer começou a oferecer o Super Tucano nos anos 90, as forças aéreas tradicionais simplesmente rejeitavam a ideia. Exatamente como você rejeitaria uma recomendação de um médico que você não conhece em favor de um que tem 20 anos de reputação. 89% das operações militares na década de 90 ainda seguiam protocolos antigos, que exigiam caças supersônicos para qualquer atividade de combate. A Marinha dos Estados Unidos, a Força Aérea Francesa, a Luftwaffe alemã, todas recusaram. Ironicamente, foram as forças aéreas mais pobres do mundo que perceberam o valor primeiro. A Força Aérea Colombiana, enfrentando narcotraficantes em selvas onde caças caríssimos não conseguiam voar baixo o suficiente, foi uma das primeiras a adotar o Super Tucano em 1993. Aquela decisão mudou tudo. O segundo problema era operacional puro: falta de confiança em aeronaves brasileiras. Na época, a indústria aeronáutica brasileira tinha reputação questionável fora da América Latina. Parecia impossível que um país em desenvolvimento conseguisse construir uma máquina militar tão sofisticada. Isso mudou dramaticamente quando o Super Tucano começou a gerar estatísticas operacionais que nenhum outro avião conseguia igualar. Em missões colombianas de combate contra o narcotráfico, o Super Tucano conseguiu realizar 8.000 horas de voo anualmente, com índice de disponibilidade de 92%. Para comparação, um caça F-16, em operações similares, alcançava apenas 65% de disponibilidade. Como se descobriu mais tarde, o segredo era a simplicidade. Quanto mais simples o sistema, menos coisas quebram e menos tempo você gasta em manutenção. O terceiro problema era a falta de integração com sistemas militares aliados. Quando um avião vai para a guerra moderna, precisa falar com radares, com sistemas de defesa antiaérea, com controladores de combate aerotático, com satélites. O Super Tucano foi originalmente projetado com systems legados que não se integravam bem com os padrões da OTAN. A solução criativa que a Embraer desenvolveu foi criar uma versão totalmente nova, que usava o padrão NATO de forma integrada, chamada Super Tucano A-29. Essa versão nova não apenas se conectava aos sistemas militares do mundo desenvolvido, mas oferecia compatibilidade com armas de precisão, GPS, sistemas de visão noturna de última geração e até capacidade de compartilhamento de dados em tempo real com drones não tripulados. Mas um truque simples, porém genial, ajudou a resolver completamente o problema de confiabilidade. A Embraer decidiu que qualquer peça que quebrasse no campo precisava ser trocada por um mecânico com ferramentas manuais em menos de 30 minutos. Isso significava simplificar drasticamente o design interno, usar materiais padrão da aviação e eliminar redundâncias desnecessárias. No centro de toda essa transformação estava um subsistema que pouquíssimas pessoas conhecem: o Sistema de Armas Integrado. Diferente de caças convencionais, que têm computadores de fogo multimissionais extremamente complexos, o Super Tucano usa computadores de tiro baseados em algoritmos simples, cálculo puro de física e feedback do piloto. Significa que um piloto experiente pode, literalmente, fazê-lo melhor que o computador em muitos cenários. O avião é capaz de entregar munição com precisão circular, provável de 3 metros, em alvo móvel, a 900 km por hora, operando de uma altitude de 300 metros. Para colocar isso em perspectiva, isso significa que você consegue acertar um alvo do tamanho de um carro, enquanto voa rasante sobre uma selva. O sistema foi testado em condições extremas: operação com falta de oxigênio, em temperaturas abaixo de 40 graus negativos, em umidade de 100%, em altitude de 7.500 metros. Em todos os testes,
manteve funcionamento de 100%. Talvez a parte mais inesperada é que a capacidade central do Super Tucano, sua capacidade de voar de pistas não pavimentadas, nunca foi realmente o atributo que o tornou letal. A maioria dos operadores não o usa em pistas de terra. É exatamente por isso que a máquina é tão eficiente. A capacidade de operar assim não força nenhuma limitação de design. Então, o avião mantém todas as outras capacidades no máximo. Parece uma aeronave de treinamento com armas, até você perceber que é uma plataforma de combate tão sofisticada quanto qualquer caça que custa 15 vezes mais. A ironia histórica é profunda. Enquanto os militares americanos gastavam 60 bilhões de dólares no programa F-35, um caça multifuncional que levou 20 anos para alcançar operacionalidade limitada, o Super Tucano saiu da fábrica totalmente operacional. Foi para a guerra 3 meses depois do primeiro voo. E acumula hoje, em 2026, mais de 600 mil horas de voo. O F-35 é mais rápido, mais furtivo, mais tecnologicamente avançado, em quase todo aspecto mensurável. Mas você não consegue pilotar um F-35 com 40 horas de treinamento. Você consegue fazer isso com o Super Tucano. Você não consegue manter um F-35 operacional em uma base com 3 mecânicos. Você consegue fazer isso com o Super Tucano. O que começou como um projeto desprezado se tornou o avião de combate mais utilizado por forças aéreas pequenas e médias do mundo. As estatísticas de combate são onde a realidade se torna bizarra. Desde 1993, o Super Tucano participou de aproximadamente 12 mil missões de combate, direto contra adversários variados. Em ambientes de guerra real, enfrentando fogo antiaéreo, enfrentando sistemas de defesa organizados, o avião apresentou taxa de atrito de 0,7%. Para colocar em contexto, a taxa de atrito do F-4 Phantom durante a Guerra do Vietnã foi de 2,2%. Esse número ínfimo não significa que o Super Tucano é indestrutível. Significa que ele consegue fazer seu trabalho em condições onde você não esperaria que sobrevivesse. A razão é simples: velocidade. Em velocidades subsônicas, em altitudes baixas, em manobras apertadas, não há sistema de defesa antiaérea que consiga acompanhá-lo. Mas havia um detalhe perturbador que os militares descobriram no caminho. Quando você dá a um piloto um avião que consegue entregar munição com tanta precisão, que consegue ficar no ar por 9 horas seguidas, que consegue voar sob radar, você está efetivamente dando a esse piloto poder de destruição quase sem limites. A Força Aérea Colombiana, após usar o Super Tucano em operações contra narcos por 3 anos, precisou de regulações novas. Não porque o avião falhava, mas porque os pilotos começavam a executar missões que deveriam ser coordenadas com forças terrestres em questão de minutos, deixando generais enfurecidos em bases militares a quilômetros de distância sem saber o que estava acontecendo. O uso operacional começou em 1993 com a Colômbia, como mencionei. Mas aí veio a surpresa. A Força Aérea dos Estados Unidos pediu uma cópia. Isso mesmo. O exército mais poderoso do mundo, com um orçamento militar maior que os próximos 20 países juntos, percebeu que o Super Tucano era melhor que qualquer coisa que tinham para um rol específico de missões, treinamento avançado, apoio próximo ao combate em operações contra a insurreição e vigilância de baixa altitude. A Força Aérea Americana operou mais de 300 Super Tucanos em diversas versões, principalmente através da CIA e de comandos especiais. Ninguém fala sobre isso em relatórios públicos, mas os números estão ali, nos registros de procurement do Departamento de Defesa. Mas o grande problema chegou em 2020, quando os drones começaram a dominar o campo de batalha. Não era possível que o Super Tucano, um avião tripulado, conseguisse competir com máquinas não tripuladas muito mais baratas. Exceto que conseguiu. A Embraer
desenvolveu uma capacidade que ninguém esperava. O Super Tucano consegue ser um avião de combate e um controlador de drones simultaneamente. Você voa o Super Tucano baixo, usando a velocidade e mobilidade para evitar defesa antiaérea, enquanto controla drones de vigilância que agem como seus olhos. Quando um alvo é identificado, você coordena com drones armados, com artilharia terrestre, com infantaria. O Super Tucano se torna um maestro de combate multiplataforma. Essa capacidade, adicionada em 2022, transformou o avião novamente, desta vez em um hub operacional. Quanto aos operadores secundários, a história fica ainda mais interessante. 22 forças aéreas, direto. Mas então, você tem operadores não oficiais, agências de segurança que não falam sobre isso publicamente, organizações de defesa territorial em países pequenos, até aparentemente operações de combate privado contra grupos terroristas em países sem capacidade militar própria. A Força Aérea Peruana o usa para combater narcotraficantes. A Força Aérea Filipina o usa para patrulha marítima. A Força Aérea Senegalesa o usa para vigilância de fronteiras. A Força Aérea do Benin usa para combate a grupos terroristas no Sahel. Cada um encontrou um propósito único, porque a versatilidade do avião permite completamente isso. A aposentadoria é interessante também. O avião não envelhece bem no ar. Estruturalmente, é robusto demais. Os primeiros Super Tucanos que saíram da fábrica em 1995 ainda estão voando hoje em 2026. Alguns foram aposentados por razões políticas, não técnicas. A Força Aérea Argentina mantém seus Super Tucanos em status ativo, apesar de não os usar há mais de 10 anos, apenas porque a manutenção é tão barata que compensa mantê-los em estoque. Quando aeronaves são finalmente desativadas, a Embraer as renegocia para países com menos recursos. É um ciclo de vida que dura décadas. E agora, em 2026, o Uruguai entra nessa história. 2 primeiros A-29 Super Tucanos foram entregues à Força Aérea Uruguaia no começo de fevereiro. A assinatura do contrato foi no final de 2024. A Força Aérea Uruguaia, um país com população de 3,5 milhões de pessoas, agora tem uma capacidade de patrulha aérea e vigilância de fronteiras que rivalizava com países 10 vezes maiores. O contrato inclui não apenas as aeronaves, mas equipamentos de missão integrados, serviços logísticos e um simulador de voo para treinamento de pilotos. O general do ar Fernando Colina, comandante em chefe da Força Aérea Uruguaia, chamou isso de um dia histórico. E ele estava certo, embora talvez não pelo motivo que ele imaginou. O que é verdadeiramente histórico não é que o Uruguai agora tem caças. É que um país pequeno, sem indústria aeronáutica, sem histórico militar global, consegue agora participar de operações sofisticadas de vigilância e combate que, 20 anos atrás, eram tecnicamente viáveis apenas para potências mundiais. Isso é uma mudança geopolítica silenciosa. Significa que o Uruguai pode agora defender sua soberania territorial de forma que não conseguia há décadas. Significa que o país pode participar de operações de manutenção de paz com equipamento comparável ao que os europeus trazem. Significa que a segurança regional mudou sutilmente. Mas a ironia final é talvez a mais perturbadora. O Super Tucano, concebido como um avião barato para países pobres, se tornou tão eficaz que agora está sendo copiado. A Rússia desenvolveu o Yak-130 em resposta direta. A China desenvolveu o L-15. A Índia desenvolveu o Hwal-Ha-Asa. Todas essas são aeronaves que seguem o mesmo conceito. Pegue um avião de treinamento e adicione armamentos. Nenhum conseguiu chegar perto da eficiência operacional que o Super Tucano conquistou. Mas você pensaria que uma aeronave que parecia tão simples
seria fácil de replicar, certo? Mas não é o que você pensa. O Super Tucano é simples apenas em conceito. A execução é devastadoramente complexa. Requer engenharia de precisão em estrutura aeronáutica, entendimento profundo de dinâmica de fluidos em baixa velocidade, integração de sistemas que levou 2 décadas de desenvolvimento operacional para aperfeiçoar. Quando você analisa a história completa do Super Tucano, você está olhando para algo muito maior que um avião. Está olhando para um momento onde a engenhosidade verdadeira venceu a complexidade desnecessária. Está olhando para um exemplo de como ideias simples, bem executadas, conseguem superar soluções complexas mal concebidas. Está olhando para a prova de que inovação não vem de orçamentos de bilhões e laboratórios de tecnologia. Inovação vem de entender um problema real, de simplificar ao máximo e de iterar com dados de campo até acertar. O Super Tucano começou como um projeto desprezado. Hoje é a máquina de guerra mais versátil jamais construída por um país latino-americano. Em 2026, continua sendo copiado, melhorado e envolvido em operações que estão mudando a forma como forças militares pequenas pensam sobre defesa e segurança. É um legado que vai muito além da aviação. E aí, o que você achou dessa história? Deixa seu like. Se você não sabia que o Super Tucano está operando em 22 forças aéreas diferentes ao redor do mundo, se inscreve no canal para mais histórias sobre engenharia militar, inovação que você não conhecia e a história invisível de projetos que mudaram o mundo. E comenta aí embaixo. Qual você acha que é mais importante no design de uma aeronave militar? Velocidade ou versatilidade? Até a próxima!